divertido, lúdico. Então, e qual é o limite? Ai, você perguntou o que eu amo falar. Que assim, até onde ir, né? A gente só deve ir na cama. E eu acho que em qualquer coisa na vida, onde aquela prática não nos fere, nem física, nem emocionalmente, e não fere quem tá ao lado. Tá. Se a gente tiver essa noção de limite, de combinado entre o casal, tá tudo certo. Então, aquilo tá te ferindo emocionalmente? Eu acho um horror sexo oral. Tá te ferindo emocionalmente? Então não faça. E fala sobre isso, né? E conversa sobre isso. Tem que ter o campo do diálogo. Porque a gente é ainda tabu na cultura, é difícil falar. E isso vale até para quando a prática vai escalando, né? Violências e tal, né? Tá ferindo fisicamente ou emocionalmente? Então, será que é para dar essa continuidade? Será que é para segurar isso, né? Aquela história. Até onde ir quando surgiram aí os filmes, né? As literaturas eróticas. Os 50 que usavam tons de os 50 cinza. tons de cinza, né? Então tinha essa questão. Até onde ir? Até onde aquilo não tá te ferindo. Pois é. Nem física, nem emocionalmente. Golden shower? Aqui não. Pois Você gosta? Faz aí, mas não, né? Qual é o limite de Exato. cada um? Então, o que a gente está falando é de respeito ao limite. E isso a gente precisa respeitar. Mas Se respeitar. você deve receber relatos, perguntas questões. e fala, putz, eu não gosto de fazer isso, eu faço só porque meu marido quer, ou eu faço isso só porque minha mulher quer. Então, nas redes E aí? sociais, direto, a Maria que administra as minhas redes, direto eu abro caixinhas de dúvidas e respondo pelo Instagram, coloco no YouTube também, direto vem essas questões. Porque o medo é da outra pessoa ir embora porque ela gosta muito daquilo, né? Então vem perguntas de todo tipo. Ele quer incluir uma terceira pessoa, ou quer me ver transando com outra pessoa. Nossa, tem de tudo. E a minha resposta é sempre essa: tudo bem pra você? Se não tudo bem pra você, não. Né? Porque o sexo é pra ser um prazer, um divertimento, não é pra você sofrer com isso. E aí você tem que estipular os limites, né? Qualquer pessoa do par precisa ser mesmo respeitada. que isso te faça perder o parceiro. Pois porque se você tá numa parceria ali que não te respeita, aí é uma questão de... vamos usar a palavra do momento, né? Ver o quanto tóxico é isso, né? Esse relacionamento, né? Pois é. A gente tem que respeitar. E aí a gente volta pra educação, né? Que a gente tá criando os jovens, as crianças muito sem limite. Limite pra isso também, pra quando a gente ficar adulto, a gente respeitar os limites de quem tá com a gente, os limites da sociedade, os limites no trabalho, na vida como um todo. Pois é. Manda aí, Kratos. Ô, Má, tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ser uma clássica, né? Que é o que fazer para apimentar o relacionamento. É uma pergunta da produção. Porque... Pode comprar a minha linha de produtos eróticos, brincadeira. Uma das coisas uma massagem é legal, Uma né? massagem é legal, mas o principal, então eu vou responder pra você que mandou a pergunta e pra todos. O principal pra você apimentar o relacionamento é você se investigar lá no fundo o que falta nessa relação. Às vezes falta uma bobagem. Uma bobagem não, uma coisa simples, que é voltar a beijar na boca. Voltar a namorar, como fazia no início da relação. Voltar a ficar junto, ter tempo a dois. Fazer surpresa, Não é mas aquela ter coisa toda tempo... marcada, toda agendada. Exatamente. Né? E ter tempo a dois de qualidade. Porque às vezes a gente entra num relacionamento a dois e aí a gente vive todas as histórias, os relacionamentos sociais, familiares, trabalho. O cuidado com filhos, trabalho, mas e o momento a dois, aquele lá que foi o que nos uniu? Pois é. Não tem. Então a gente precisa abrir espaço para namorar. Então, para apimentar a relação a dois, talvez tem que resgatar esse campo do namoro do casal e ver cada casal, sem fórmula pronta, ver o que apimentava antes. Ou o que tem vontade de descobrir hoje? O que dá para colocar aí no jogo erótico? Pois é. A gente falou muito sobre iniciação sexual e de casais, deve ter hoje em dia um monte de dúvida, né? Casais que estão há 10, 20 anos juntos. Sim. A gente recebe, né? Aquela perda, né? Daquela vontade. Tem. A gente recebe, os sexólogos em geral, enfim, né? Os psicólogos em geral, a gente recebe casais no consultório, mesmo online eu atendo casais, que às vezes vêm para entender ali as questões do desejo, né? Como resgatar o desejo perdido. Já deve ter mulher ou homem que fala assim, eu não tenho mais vontade de transar, e aí o que eu faço? Pois é. E acontece, isso não acontece? Acontece, e o desejo talvez seja uma das questões mais complexas ou mais amplas, tipo, não sei. Eu amo a pessoa, eu gosto de ficar com ela, mas eu não tenho vontade de transar. É estranho, mas pode acontecer, né? Pode, porque desejo, ele tem, assim, múltiplas camadas, vamos dizer assim. Vamos começar com a camada mais básica, que é a física, a orgânica. Tá. Tô com uma dificuldade de desejo, vamos investigar os hormônios sexuais, pode né? ser Então, isso, cada né? um vai pro médico, ver como é que tá. Aí vai lá e regula os níveis hormonais. Continua
a baixa de desejo? Sim. Vamos investigar, então, fora da cama e dentro da cama, o que está acontecendo. Então, se é uma relação de longa data, como é que tá a relação desse casal? Como é que tá o fight, a brigaiada fora da cama? Tá, né? Tá falando o quê? De briga mesmo ou de carinho? Eu tô brincando com assim, como é que tá o relacionamento desse casal fora da cama? Tá. Tá muito desentendimento. Como que tá isso? Como é que tá a sincronia, na verdade, desse casal, né? Virou amigo. Eu escuto muito de amiga minha, ou que tá casado há muito tempo, de amigo. Tem espaço pra curtir, né, a relação a dois ou não. Então, precisa investigar tudo que tá acontecendo fora da cama. E na cama, como é que tá esse sexo? Tá satisfatório? Não tá? Tem cobranças? Não tem? Porque o desejo, né, implica em você ter transas satisfatórias pra você querer repetir a dose. Além disso, precisa investigar a vida individual de cada um. Então, assim, como é que tá a sua vida neste momento? Por exemplo, você tá com um grande projeto no trabalho que tá roubando todo o seu tesão, todo o seu desejo? Pode ser. E você só tem olhos para aquilo. Ou você teve uma perda muito grande. Ou acabou de ter filho. Acabou de ter filho também, mas, por exemplo, muito grande também, na pandemia, que morreram várias pessoas, né? A gente perdeu muitos amigos, muitos familiares e tal. É um momento que fica difícil, né? A gente ficar com o desejo em alta em momentos de perda. Então, a gente precisa olhar que qualquer coisa que acontece na vida da gente como um todo influi no sexo e no desejo sexual. Então, faz essa investigação. Às vezes, a gente precisa, sim, buscar um especialista, um psicólogo. Às vezes, precisa buscar o médico, né? Em geral, são os dois, né? E, a partir daí, que você encontrar o que pode estar levando a essa baixa de desejo, começar a lidar com essas questões. Qual que é o sentido disso na sua vida? A gente costuma dizer, nessa psicologia que eu pratico, que é a psicologia analítica, que uma dificuldade sexual, ela é sintoma ou ela sinaliza para algo que não vai bem no seu emocional, vamos dizer assim, né? Então, o que será que não está indo bem para você estar com essa dificuldade sexual, para você estar com essa baixa de desejo? O que está faltando? O que você precisa, o que precisa ser transformado para que abra as portas para o desejo. Pois é. É uma investigação grande, né? E às vezes a gente quer uma pílula milagrosa. Não tem, gente. Não tem a pílula milagrosa para questões emocionais, assim, vai resolver tudo. Não. Né? A gente tem um medicamento para ereção? Tem, mas até o medicamento para ereção, para ele dar certo, a pessoa tem que ter desejo. Mas eu acho que só a vontade de consertar já é um primeiro caminho, né? A vontade de consertar é um primeiro caminho, né? E também entender que tem pessoas que não têm desejo e tá tudo bem para elas. Sério? Eu costumo dizer assim. Tem? Tem gente que não gosta de sexo e tá tudo bem, você não é obrigado a gostar. Se para essa pessoa tá tudo bem, não gera sofrimento, tá tudo bem, né? Cada pessoa é de um jeito, né? E isso precisa ser respeitado também. Pois é. Então, cada pessoa vai ter um ritmo sexual, isso precisa ser conversado. Tem um caminhar da vida que outras coisas vão entrando e que às vezes você tá com mais desejo, com mais tesão por outras coisas, não necessariamente o sexo. Tem as fases da vida, como você disse, acabou de ter filho, às vezes vai estar num momento ali em que a maternidade, a paternidade, né, são primordiais. E o desejo vai ficar um pouco em baixa, ou não, tem gente que não, que continua transando, né, e tal. Mas cada coisa vai ter o seu momento. Para retomar o desejo perdido, é investigar tudo isso e fazer isso de uma forma sem cobrança. Porque se a gente fica apontando o dedo pro nosso parceiro ou pra nossa parceira só, porque você... Aí é pior ainda. Então a gente tem que ter um campo mais afetivo para retomar os prazeres e lidar com a sexualidade. Mas a sexualidade, o sexo é um dos grandes motivos de separação hoje em dia, você acha ou não? Também, né? O sexo também, mas não só, né? A gente tem infinitos motivos. Hoje a gente tá mais intolerante. Tá com... Né? A gente tá tolerando menos. Tem muita oferta no talvez, mercado. Mas a gente tá mais intolerante, talvez a gente esteja negociando menos,
né? Conversando menos. A gente já houve um tempo em que ficar casado era regra para a vida inteira, e a gente não tinha uma opção, era uma prisão. E agora, talvez a gente esteja indo pro outro lado do pêndulo, né? E fazendo... Qualquer coisa é motivo pra... Qualquer coisa é motivo pra você parar, a fila anda. Não que não possa, né? A gente pode e deve, né? Quando não está bacana aquela relação, pensar. Mas fazer de uma forma pensada, de uma forma digerida. Senão você vai só carregar esse problema pro próximo relacionamento. Pegar a sua parte, porque sempre numa relação a dois tem a parte dos dois. Não estamos falando das relações abusivas, né? Se a gente tem um agressor, um abusador ou uma abusadora, uma agressora, né, é outra história, né? E é diferente. Mas assim, num relacionamento em que os desentendimentos surgiram, né? Qual é a minha parte nesses desentendimentos? Qual é a parte da outra pessoa, né? E aí trabalhar também a tolerância. Muitas vezes a gente tem que ir para uma terapia de casal e trabalhar essa tolerância também e olhar para o amor, né, gente? O que tem? O que nos une ali, né? Enfim. Né? Onde é que tá esse campo afetivo? Como é que tá isso? Como é que tá esse amor? Ele deixou mesmo de existir? Ou a gente tá numa disputa de poder? De quem manda mais, quem grita mais, enfim, né?